Hoje eu estou aqui, eu trouxe a Cris, que é yogoterapeuta, para falar um pouco sobre como a psicoterapia e a yoga, elas se complementam no tratamento de transtornos mentais, tanto quanto ansiedade, tanto quanto depressão. E eu queria que a Cris falasse um pouco mais para a gente sobre como ela atua nesses casos, né? Porque quando chega o paciente para mim e eu quero que ele tenha uma atenção melhor no corpo dele, que ele preste mais atenção na forma como ele respira, e eu percebo que ele tem maior dificuldade, eu sempre indico a yoga, porque eu penso que quando ele tem controle sobre o corpo, a yoga é a melhor ferramenta, né? E eu queria que a Cris explicasse um pouco para a gente como é que funciona isso lá, como é que ela explica isso lá. Ah, tá bom. Muito Obrigada, Namastê. Obrigada pelo convite. Então, a yoga terapia, né, eu chamo isso de yoga terapia também, porque ela é um complemento às terapias convencionais. Uhum. Eu tenho vocês como os meus parceiros, médicos, psicólogos, né, e eu também sou da área da saúde, sou farmacêutica. Então, quem trouxe essa abordagem de yoga terapia foi um médico francês que praticava yoga e chamava isso de benefícios físicos psicossomáticos. E ele começou a aplicar o yoga nos pacientes dele. Esquizofrênicos, pessoas com transtorno de ansiedade, isso lá nos anos 50. E o professor Hermógenes, um brasileiro, se auto-aplicando trouxe para o Brasil. Apresentou no Congresso de Psiquiatria nos anos 60 e trouxe e chamou, né, de yoga terapia junto com esse médico francês. Como que ela se complementa? Justamente quando a gente fala da parte físico e mente. A meditação, ela é um passo depois da prática física. Por isso que no começo, muitas pessoas têm dificuldade para meditar, que é o que acontece com seus pacientes. Sim. O que o yoga diz? Que tudo aqui fora é mutável, mas que a gente tem um eu interior, que esse não pode ser mudado. Só que a gente só se dá conta disso quando a gente para, de verdade, e aprende a lidar com os desconfortos físicos. E como a gente lidar com os desconfortos físicos? Praticando essas posturas lindas que a gente vê, mas que tem um significado muito importante. E quanto à pergunta, né, eu só fiz um resumo do que é o yoga, porque assim, o yoga é uma filosofia milenar, né, e a terapia foi chamada de yoga terapia para quê? Porque começou a ver que a parte física influenciava na parte mental e as pessoas tinham um benefício muito maior juntando uma coisa com a outra. Então, na yoga terapia, como que é o meu trabalho em si? Não é uma aula de yoga simples, é feita uma anamnese, a pessoa chega, muitas vezes através da sua indicação de profissionais como você, me explica o que está tomando de medicamento, quer dizer, eu faço uma anamnese. Sim. Né? E eu vou trabalhar em cima desses desconfortos ou transtornos mentais que ela me relatou. Uhum. Então, os asanas serão específicos para os desconfortos físicos e mentais. Uhum. A meditação guiada, também, direcionadas para esse tipo de desconforto. As minhas yoga terapias ou aulas, como queiram chamar, elas não são pré-programadas o tempo inteiro. Porque muitas vezes a pessoa chega lá de um jeito que não dá para eu aplicar o que eu achei que eu poderia aplicar. Sim. Mas existem protocolos, isso. Tipo assim, hoje, se a pessoa está sofrendo, por exemplo, eu caminho um paciente que está com quadro de ansiedade. Uhum. Existe um passo a passo, um movimento, ou é para todas as pessoas que chegam, elas vão completando o ciclo com os mesmos movimentos? Não, elas não completam os ciclos com o mesmo movimento. E essa é a diferença da yoga terapia. Porque muitas vezes eu vou pegar alunos com graus físicos muito diferenciados.
Existem asanas específicos para ansiedade, por exemplo. Existem alguns asanas com respirações específicas. Mas muitas vezes a pessoa tem limitação física para aquele asana. Sim. Então eu tenho que mudar. Então, Tá. assim, eu sigo mais ou menos um protocolo Tá, dentro das limitações físicas da pessoa. tá, Mas existe asana específico para ansiedade, para depressão, tá. respirações Uma outra específicas. pergunta que agora me veio é: yoga terapia é para todo mundo? É para todo mundo. Não tem restrição? Não Nem tem da restrição. idade? Para criança também? Para criança também. Uhum. Você não precisa especificamente de uma pessoa para isso. Uhum. Tá o tempo todo, todo dia com você. Uhum. No início eu aconselho que sim, que você tenha acompanhamento profissional, porque você pode se machucar, Uhum. né? Uhum. Então é muito importante. Mas a minha indicação de muitas pessoas que falam, Cris, eu queria fazer todo dia, eu queria fazer 2 vezes por semana. Eu falo assim, não. Uhum. Você vai aprender as técnicas, porque eu, Cris, sou 1%. Uhum. Eu só vou te ensinar. Uhum. E você vai ter que aprender a se auto-aplicar. É uma filosofia. Uhum. No complemento com a sua psicoterapia Uhum. e com as demais terapias que a pessoa possa querer fazer. Uhum. Né? Então, é mais um instrumento Uhum. para a pessoa seguir que ela goste, né? Sim. Também. E uma outra pergunta. O que tu acha que os pacientes têm mais dificuldade? Os seus, como é que chama, alunos, né? Clientes? Eu chamo às vezes de pacientes, às vezes meus alunos, Sim. porque eu acho que é um aprendizado, né? Sim, sim, sim. A maior dificuldade, eu acho que é a dificuldade que você percebe nas suas terapias, o respirar. Sim, as pessoas Todo têm mundo muita tem de dificuldade para respirar. Sim, prestar atenção, né? Prestar atenção, se concentrar. Quando eu também trabalho com meditação aqui, quando eu tento fazer algum tipo de meditação, a maior dificuldade das pessoas é que elas acreditam que elas têm que esvaziar a mente para meditar, né? E, na verdade é o contrário, né? Elas têm que prestar atenção, deixar levemente que isso venha e vai embora, né? Sem fazer julgamento, né? E as pessoas não entendem, elas acham que tem dificuldade de entender isso, né? Não sei se contigo também acontece. Muito. A maior dificuldade das pessoas é entender isso. Tanto que a meditação é um passo um pouco mais longo. Uhum. Vai depender do desenvolvimento dela com o asana. Uhum. Então, o que o asana faz? Que são as posturas lindas. Ensina você a lidar com o desconforto do seu corpo, Uhum. para que você possa aprender a lidar com os desconfortos da sua mente. Sim. Se você não aprender a lidar com os pequenos desconfortos do seu corpo, é muito mais difícil de você controlar. Sim. E depois acaba fluindo, né? Sim. É a meditação que você falou, sim, né? sim, acaba sim. fluindo, você... Sim. É o mindfulness, é você se apegar ao que acontece à sua volta. Atenção plena, atenção plena. O mindfulness é uma terapia, é uma psicoterapia hoje muito indicada, né? Principalmente nos casos de ansiedade, né? É um protocolo muito indicado. Uhum. Obrigada, Cris. Agradeço a tua presença aqui hoje. Uhum. Vou te indicar muito paciente, né? É um prazer te conhecer, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar profissionais que a gente consiga ter essa parceria, né? Obrigada. Gostei.